Olá, bem-vindos ao Raguta Chats. Hoje, a gente vai fazer uma análise juntos, naquele estilo Raguta, que gostamos, sabe? Isso. Vamos olhar umas fontes que falam de semelhanças, né, entre o cristianismo e religiões pagãs mais antigas, e sempre com aquele olhar judaico para aprofundar. Exatamente. O ponto de partida do material que a gente tem aqui, basicamente, é essa visão de que o cristianismo seria, tipo assim, uma mistura de ideias judaicas com outras pagãs, né? Principalmente greco-romanas. Certo, então vamos começar por aí. Um ponto que salta logo de cara nas fontes é a ideia cristã de um Deus que encarna, que vira humano. Como isso bate com a visão judaica que o material traz? Olha, pela Torá, essa ideia é complicada. Quer dizer, é proibida mesmo. Um Deus com corpo, com forma física, isso não existe na visão judaica. Mesmo a ideia de imagem de Deus? Sim, porque imagem de Deus para nós tem a ver com valores, com a alma, a capacidade de pensar, não com aparência física, sabe? A Torá diz Deus não é homem. Essa coisa de deuses tendo filhos com mortais tipo Zeus, isso é visto como, bom, como paganismo puro. Faz sentido, é uma diferença bem fundamental na base de tudo, né? Com certeza. E sobre o Messias, o que as fontes dizem? Quais eram as expectativas judaicas e como Jesus se encaixa ou não se encaixa nisso? Bom, o Tanar, as escrituras judaicas, descrevem a era messiânica de forma bem concreta, né? Fim da guerra, da doença, da morte. Reconstrução do templo, volta do povo para Israel. Isso, paz mundial, todo mundo voltando para a Torá. O material argumenta que, olhando historicamente, Jesus não cumpriu essas coisas. E a ideia da segunda vinda? As fontes apresentam isso como uma explicação que veio depois para lidar com o fato de que as profecias não se cumpriram na primeira vez, entende? Entendi. E tem a questão da linhagem também, que as fontes complicam, né? Ah, sim. Esse é um ponto-chave e teologicamente delicado. A exigência judaica é clara. O Messias tem que ser humano, um líder descendente do rei Davi e do rei Salomão. E, atenção, pela linhagem do pai. Paterna. Exato, paterna. E aí o material aponta a contradição. Como conciliar isso com o nascimento virginal? Se não há pai humano, como fica a linhagem davídica paterna? É uma questão. Pois é, e menciona as genealogias, né? Mateus, Lucas, tentam ligar a José. Só que os mesmos textos que trazem essas genealogias afirmam a concepção sem José. Então, para a perspectiva judaica apresentada aqui, não dá para ser as duas coisas. Filho de Deus, no sentido de concepção divina, e o Messias humano, da linhagem de Davi pelo pai. Certo. Então, se essas ideias mais centrais, como Deus encarnado, nascimento virginal, até a ressurreição, se elas não vêm direto das fontes judaicas que a gente está vendo aqui, para onde o material aponta? Qual seria a origem? É aí que a análise mergulha nos paralelos com o paganismo, que já existia antes do cristianismo. E são muitos exemplos, olha só. Quais, por exemplo? O material lista vários. Nascimento divino ou virginal. Falam de Mitra, persa romano, nascido de virgem em 25 de dezembro. Átis, da Frígia, mesma coisa. Rômulo em Roma, Dionísio na Grécia, Osíris no Egito. Até imperadores romanos diziam ser filhos de Deus. Nossa, vários mesmo. E tem mais. Figuras de salvadores. Mitra era chamado filho de Deus, oferecia salvação pelo sangue, Átis também, Osíris era um intercessor no além. Morte e ressurreição também. Também, Osíris, Átis, que teria morrido e ressuscitado no terceiro dia, Mitra, Tamuz da Assíria, todos com histórias de morte e volta à vida. E os rituais? Paralelos também. O material descreve o batismo de sangue de Mitra, o taurobólium, refeições sagradas com pão e vinho ou água, tanto em Mitra quanto em Átis. Batismos com água já existiam entre gregos e seguidores de Osíris. E milagres. Sim, Dionísio transformando água em vinho, Vespasiano curando cego com saliva, Asclépio curando doentes e ressuscitando mortos, Apolônio de Tiana também ressuscitando. Essas histórias circulavam. É impressionante a quantidade de paralelos. E tem aquele detalhe geográfico que as fontes citam, né? Ah, sim, é curioso. O templo de Átis em Roma ficava bem ali, na colina do Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro. Uau! E como os primeiros cristãos reagiram a isso tudo? Porque as semelhanças são muito grandes, né? As fontes falam algo sobre isso? Falam.
citam Justino Mártir, um escritor cristão lá do século II. Ele reconheceu os paralelos, sim. Reconheceu. Sim, mas a explicação dele foi teológica. Disse que era obra do diabo, que o diabo teria criado essas cópias pagãs de propósito antes do tempo para confundir as pessoas e desacreditar a história cristã quando ela aparecesse. Que interessante essa perspectiva da época. Bom, então para a gente ir fechando essa nossa exploração conjunta aqui das fontes, Isso. o que a gente viu foi basicamente um argumento forte de que várias narrativas e rituais do cristianismo encontram ecos bem claros em mitos pagãos mais antigos, e isso cria um contraste, né, com a teologia e as expectativas sobre o Messias que vêm das fontes judaicas analisadas. Perfeito. A análise sugere, sim, uma rede muito complexa de ideias religiosas se misturando, sendo reinterpretadas ao longo do tempo. Fica para pensar, né? Como essas histórias, esses símbolos, viajam entre culturas e vão ganhando novos sentidos em outros contextos.